convidamos, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrica, André Augusto. Bem-vindo, doutor. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Carol? Prazer tê-lo aqui. A gente vai falar de um assunto sério, importante. Eu já queria, antes de começar com as perguntas aí, que são os clássicos, né? Ligados ao tema, e claro, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Uma coisa que chama muita atenção, conversando com as pessoas, e eu noto, eu gosto dessa parte de pesquisa, para mim, me ajuda muito no meu trabalho e tal, até para ligar algumas coisas. Houve um aumento grande de pessoas com a descoberta aí, que viram que tem pedra na vesícula. Ou hoje é mais fácil descobrir, mas antigamente as pessoas já tinham na mesma quantidade. Essa é a minha dúvida, porque me parece que o número aumentou. Tem aumentado bastante. Tem, não tem? Tem, principalmente por causa da alimentação. Alimentos industrializados, comidas mais gordurosas, frituras, a obesidade, pacientes com colesterol, triglicéridos altos, todos são fatores que fazem com que as pessoas tenham mais chance de ter pedra na vesícula. Aumenta a chance. Aumenta então. a chance. Tem então, um lado genético também. Genético, familiar também, principalmente nas mulheres. Mulheres acima dos 50 anos, que já tiveram mais do que um ou dois filhos. Fator constitucional, a obesidade também interfere bastante. E a alimentação é muito importante também. Porque todos os alimentos muito gordurosos, as frituras, os enlatados, os embutidos, isso tudo faz com que a gente tenha uma porcentagem muito grande de pacientes com pedra na vesícula. Hoje, só para você ter um dado, a gente tem uma estatística, em torno de 10 a 20% da população, a partir dos 60 anos, vai ter pedra na vesícula. Nossa, é bastante, hein? Nos Estados Unidos, eles estão calculando hoje que tem de 30 a 45 milhões de pessoas com pedra na vesícula. Meu Deus. É a segunda cirurgia mais feita nas mulheres, fora o parto. Meu Deus, então os números são alarmantes. Eu imaginava, assim, pelo que eu tenho lido e estudado, e quando o assunto é pedra na vesícula. A gente vai colocar a primeira perguntinha, então, Sim. que é ser um clássico, olha lá, na tela. O que é, então, a vesícula biliar? Daqui a pouquinho a gente tem aí uma ilustração bem interessante para mostrar a cirurgia e como é que ficam as pedrinhas, né? Sim. Não, a vesícula é um órgão que armazena a bile, que é produzida no fígado, para ajudar na digestão dos alimentos, principalmente os alimentos gordurosos. Então, o que a gente brinca é como se fosse um reservatório, a reserva do tanque de gasolina. Tá. Então, hoje, segunda-feira, se for comer um tutu de feijão, alguma coisa, se exagerar, a vesícula vai contrair e aí vai ajudar na digestão dessas gorduras, para você não ficar tão empachado, com gases, para melhorar a digestão das gorduras. Nesse ponto, tá. Nesse ponto. Então, entendemos o que ela faz. Porém, a gente sabe que tem a cirurgia, não chegamos nela ainda, conseguimos viver sem a vesícula. Conseguimos viver sem a vesícula. Quando a gente tira a vesícula, o fígado vai produzir essa bile e vai liberar diretamente no intestino. Tá. A gente dá uma sobrecarregadinha no fígado. Isso, um pouquinho. E é assim, se você exagerar, algumas pessoas são mais sensíveis aos alimentos gordurosos depois da retirada da vesícula do que outras. Então, algumas pessoas que operam e tiram a vesícula, você pode ter empachamento, pós-prandial, um pouco de gás, às vezes até solta um pouco do intestino, dá um pouco de diarreia se você abusar das gorduras. Por quê? Porque não tem aquela reserva que armazena para ajudar na digestão. E nós vamos falar já já dos alimentos, a gente tem uma mesa daqui a pouquinho, a gente vai para essa parte também. Vamos para a próxima perguntinha então, olha lá. Como surgem as pedras então na vesícula? A bile, ela é espessa. Em algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm um pouco mais de acúmulo de colesterol na bile, ela vai ficar mais espessa. Esses detritos vão se depositar no fundo da vesícula e vão formar as pedras, que geralmente são de colesterol em 80, 85% das vezes, mas também pode ser de outras estruturas. São pedras de gordura. Elas são pedras que vão se depositando, os cristais vão se formando e formam uma pedra mesmo. Elas podem ser várias pequenas, ou geralmente uma ou duas grandes, mas geralmente são várias pequenas e são de colesterol. Elas são amareladas e tem algumas outras que são de sais biliares, que são mais escuras. E pode estar tudo misturado? Pode estar tudo misturado. Após pode ter dos uma dois retirada, tipos. vocês fazem uma análise do que era a pedra ou não é necessário? Não, a gente avalia no momento que retira a vesícula, a gente até entrega as pedras para os pacientes para saberem o que é, mas a partir do momento que você retirou a vesícula, não tem... E outra coisa, que é um detalhe importante, todo mundo que opera a vesícula, tira a vesícula. Todo mundo que opera as pedras, tira a vesícula. Ninguém tira só as pedras. Entendi. Se você deixar, vai formar outras pedras. Então, todo mundo que opera a vesícula é retirada.
Tá aí. Próxima perguntinha. Daqui a pouquinho a gente fala dos sintomas, falaremos da dor, falaremos de muita coisa. Posso evitar a formação das pedras? Pode evitar. Se você fizer uma dieta balanceada, pobre em gorduras saturadas, uma atividade física, evitar a obesidade, você pode evitar as pedras, sim. Mesmo até que geneticamente vai ter uma chance maior, caso alguém da família... Exatamente. Se você tiver fator genético, constitucional, mesmo assim você pode ter pedra na vesícula. Mas uma dieta balanceada vai evitar com que você tenha as pedras na vesícula. Tem aí alguma idade, assim, acima de tal idade, que vocês notam que é mais comum? Acima dos 50 anos. Acima dos 50 anos? Acima dos 50 anos, principalmente nas mulheres. Tá. É um dado interessante. De cada 10 pacientes que têm pedra na vesícula, 8 ou 9 são mulheres. Então, as mulheres têm aí... Que tomar mais cuidado. Tem relação com os hormónios, né? Toda vez que Também. aqui falam que as mulheres têm mais, eu sempre faço essa pergunta. Também, porque a vesícula fica, a bile fica mais espessa nas mulheres, né? Então você tem uma alteração hormonal que pode caracterizar isso também. Até porque, gente, vamos lembrar que as mulheres estocam mais gordura do que os homens. Não que estocam mais, estocam de forma diferente. Então isso também prejudica. Isso também interfere. Então, mulherada tem que tomar cuidado. Mais cuidado. Próxima perguntinha, olha lá. As pedras são sempre iguais? Não, o que a gente falou, geralmente elas são de colesterol, que elas são mais claras, mais amareladas, geralmente são várias pequenas ou uma ou duas grandes, mas varia de paciente para paciente. E o sintoma? Porque as pessoas que eu conheço que já fizeram, enfim, a cirurgia ou que descobriram e tal as pedras, todas relatam uma dor intensa, não vou dizer uma dor estranha, mas que te confunde se é uma gastrite, se é uma dor de estômago, esse é o relato. É bom salientar que 80% dos pacientes que têm pedra na vesícula são assintomáticos. A maioria dos diagnósticos de pedra na vesícula a gente tem nos exames de check-up mesmo, principalmente nas mulheres que vão ao ginecologista e fazem os exames de prevenção. Mas as dores são geralmente na região do epigastro, na região onde a gente fala que está o estômago, mais para o lado direito, a vesícula fica do lado direito, geralmente em cólica, náusea, vômito, intolerância a alimento gorduroso. A intensidade da dor varia de paciente para paciente, isso é muito variável, mas pode começar com um desconforto, então você comeu alguma coisinha, não estou passando bem, entendi. acha que é o estômago, e depois essa dor pode ir piorando, conforme o maior número de pedras, você pode ir piorando. Né? O que dá dor? Então, assim, por exemplo, como você comentou, tem pacientes que não têm dor nenhuma e tem lá as pedrinhas. O que faz chegar à crise? Então, vamos chamar a dor de crise. Então, vamos lá, você fez uma ingesta alimentar exagerada em gordura e a vesícula vai contrair. Na hora que ela contrai, as pedrinhas elas entopem a passagem da bile, porque a vesícula é como se fosse um funil. Tá. Né? Então o que acontece? A vesícula não consegue eliminar a bile e no seu cérebro você está estimulando para a vesícula contrair para fazer a digestão. Então essas pedras bloqueiam a passagem da bile e a vesícula fica contraindo para eliminar essa bile. E essa contração causa uma dor, que é geralmente em cólica, geralmente do lado direito, acompanhada de náusea, de vômito. E aí que a parte de desconforto. E é uma dor incapacitante, né? Pelo menos as pessoas narram que é algo que te tira ali da rotina. É uma coisa que, a partir do momento que a vesícula vai ficando mais inflamada, porque a bile não é estéril, então ali tem elementos que vão produzir um processo inflamatório, infeccioso, a dor vai piorando. Doutora, eu vou te deixar uma pergunta que tem relação aí com a parte da alimentação, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a mesa já está prontinha. Eu vou tentar relacionar duas coisas aqui, tá, doutor? Vamos lá. Porque eu brinco que o meu papel aqui é ligar o Lé com o Cré para ensinar o pessoal de casa a fazer a mesma coisa quando as coisas surgem. Nota-se que pacientes que têm esteatose hepática, gordura no fígado, também vem acompanhado desta pedra na vesícula, não o inverso, falando aí agora da esteatose hepática. E que, quando a gente fala da esteatose hepática, então, que é a gordura no fígado, não alcoólica, ela vem também de fontes de carboidratos. Inclusive, o aumento do triglicérides que você comentou é o aumento também da ingestão de carboidratos. Então, te deixo a pergunta. Os carboidratos em excesso também podem gerar essas pedras na vesícula? Você já me conta, a gente vai lá para a mesa e vamos relacionar com o fígado. Combinado?
Combinado. Porque aqui a gente junta tudo, não é verdade? De repente você pegou seus exames lá e falou, Carol, eu descobri a pedra na vesícula. Só que o médico falou pra mim que mais perigoso que a pedra na vesícula é a gordura no fígado. A gente vai relacionar tudo isso daqui a pouquinho. Bom, vamos lá para a nossa mesa. Deixei aí a perguntinha para o doutor, até porque a gente está aqui para relacionar os assuntos. Estamos falando de pedra na vesícula, por que não falar um pouquinho da esteatose hepática, que é algo que também aumentou o número. Muito. E que, de fato, quando eu comentei ali, quando médicos, né, quando vocês se deparam com um exame que vocês encontram as duas coisas. A gordura no fígado ainda é mais grave do que a pedra na vesícula, ou não? As consequências da esteatose hepática São piores, piores. são mais graves, né? Apesar de que também os problemas da vesícula, se as pedras da vesícula saírem da vesícula, vão acontecer problemas mais sérios, que elas podem entupir o canalzinho entre o fígado e o pâncreas, pode dar uma pancreatite, uma icterícia substrutiva, pode dar outros problemas, Carol. Aí seria uma cirurgia de emergência que pode Isso, acontecer. por isso que a gente sempre orienta, assim que possível, todo o diagnóstico de pedra na vesícula. O tratamento é cirúrgico, hoje a gente faz por videolaparoscopia, uma cirurgia simples, segura, para evitar as complicações. Se as pedrinhas saírem da vesícula, às vezes só a cirurgia da vesícula não é o bastante. Tem que fazer outros procedimentos para tentar resolver o problema do paciente. Vamos aproveitar então, a gente tem um vídeo, uma ilustração que mostra exatamente como é a cirurgia. Vídeo. Vamos mostrar então como é a cirurgia, já já a gente fala da parte da alimentação então, olha lá. É simples então a cirurgia, doutor? É simples. Uma cirurgia que dura em torno de 30 a 40 minutos, é feita por videolaparoscopia na maioria dos casos. Tá. Né? Tem algum preparo? O paciente tem que perder peso, alguma coisa do tipo? Jejum. Basicamente jejum, fazer os exames pré-operatórios, uma avaliação cardiológica, porque toda a cirurgia por videolaparoscopia é com anestesia geral, então precisa de uma avaliação e os exames pré-operatórios. Então ali está explicando os locais da cirurgia por videolaparoscopia. Aí conta um pouquinho. Então, medicação analgésica, né? Intravenosa, sedativa, anestesia geral, toda a cirurgia por vídeo, né? Intubação orotraqueal. Sonda nasogástrica quando necessário, para diminuir o tamanho do estômago, para a gente conseguir operar melhor. São colocados 3 a 4 trocáteres, que é por onde a gente vão ser introduzidas as pinças. Tá. Quanto tempo dura mais ou menos? Uns 30 minutos, 40 minutos. É bem rápida, 30, 40 minutos, olha só. E, doutor, o pós-operatório, aí a gente está acompanhando como é a retirada, mas eu acho que o paciente que se vê, então, né, nessa situação e que faz a cirurgia, além da parte da alimentação, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que outros cuidados ele tem que ter? Como toda cirurgia, na primeira semana de pós-operatório, evitar esforços físicos exagerados, não abusar de alimentos gordurosos até o organismo se adaptar sem a vesícula. Um repouso, Um repouso, um afastamento do trabalho em torno a 7 a 10 dias, no máximo 15 dias a voltar às suas atividades. Com 15 dias já começa a fazer uma atividade física mais leve, mas já pode fazer uma academia, uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Trabalhar, fazer as suas coisas normais, com uma semana já está dirigindo e com 30 dias, vida normal. Vida normal. Vida normal. Tá aí. E o organismo, claro, vai se adaptando. Vai se adaptando aos poucos. Então, a gente já vai falar o que é possível comer após a cirurgia, mas a minha pergunta, relacionando um pouco do carboidrato com o lance da gordura no fígado e da pedra na vesícula. Tudo que a gente consome de carboidrato em excesso, no nosso organismo, vira gordura. É transformado em gordura, que é onde o organismo acumula energia. Então, o nosso organismo acumula energia na forma de gordura. Quanto mais gordura o organismo acumular, mais ela vai ficar armazenada no fígado também. E aí você pode ter uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, grau 1, grau 2, grau 3, até grau 4, que é o mais grave. Então, as pessoas obesas, as pessoas que têm colesterol, triglicéridos altos, as pessoas que não fazem atividade física, que têm a tendência a ter mais gordura no fígado, também tem a tendência de ter mais pedra na vesícula. Então, isso está diretamente ligado? Não tem uma relação direta, mas acontece. Digamos frequente. Vocês pegam, então, exames, enfim, que nota-se ali as duas coisas principalmente unidas, na obesidade. O principal causa de esteatose hepática é a obesidade. É a obesidade. E aí, doutor, vamos falar um pouquinho dos alimentos, então. O que pode causar, você comentou, que são os industrializados, muita gordura, de repente, se for muito carboidrato, vai virar gordura também. Então, e assim, aqui a gente tem algumas coisas, né? Vamos começar pelo que a gente não pode comer. Não pode. Quem tem pedra na vesícula
tem que evitar comer para evitar as crises até fazer a cirurgia. Tá. E é lógico que todo mundo que não sabe, porque a gente tem que lembrar que 80% das pessoas que têm pedra na vesícula não sabem que tem. Qual é o exame para descobrir? É ultrassom? Melhor ultrassom, melhor exame é a ultrassom de abdômen. É melhor do que a tomografia, é melhor do que a ressonância. Então, o melhor exame para diagnóstico de pedra na vesícula é ultrassom de abdômen. Tá? Então, tudo que é gordura animal vai fazer a vesícula contrair. E se você tem pedra, você vai ter dor. Então, carnes gordurosas, frituras, enlatados, embutidos, leites, derivados de leites, queijos amarelos, margarina, manteiga, tudo isso vai fazer com que a vesícula contraia e você pode ter a crise, que você pode ter um quadro de colestite aguda. Tá? E isso aqui, né, que é o famoso isopor. Então, vendido. O isopor, ele é muito. Então, isso aqui não serve para absolutamente nada, né? Eu falei pro meu filho outro dia que ele pediu, eu falei, não, filho, mas é um isopor. Então, mas estão comendo. Eu falo, não, é porque a indústria inventou que pode comer, mas é isopor. Tem muito corante. Na verdade, assim, isso faz muito mais mal para o organismo como uma forma geral do que especificamente para a vesícula. Principalmente para o estômago, né? Então, assim, mas ele também tem muito potássio, sódio, ele tem muita gordura saturada, então faz mal. Faz muito mais mal para o estômago, os salgadinhos, do que para a vesícula, mas é importante falar que ele faz mal para qualquer coisa. Então isso é bom não comer de jeito nenhum. É isso aí. Né? E os queijos, leites, derivados de leites, principalmente queijo branco pode, ricota, tudo que é os queijos com menos gordura pode. Leite desnatado também pode. Agora, tudo que leite muito gorduroso, frituras, enlatados, embutidos é que você não deve comer. E se você comer verduras, saladas, legumes, frutas, não vai ter tanto problema. Então, isso você pode comer sem problema nenhum. As fibras são importantes para a digestão, então se você comer arroz, principalmente trocar tudo que é farinha branca por farinha integral, não só para a vesícula, mas para a sua saúde como um todo, que a absorção é melhor, você se sente mais saciado com as gorduras, com as farinhas que não, as farinhas brancas, isso vai dar uma sensação de saciedade maior, você vai comer menos, vai evitar de ganhar peso. Também, né? Também. As fibras também podem ser, chia, está na moda agora, né? Então, as fibras como um todo, você pode comer sem problema nenhum. Então, o que a gente sempre orienta é fazer uma dieta balanceada. Comer bastante verdura, salada, legumes, tomar bastante líquido, comer bastante fibra, evitar a obesidade, fazer uma atividade física, evitar a obesidade, tratar o seu colesterol, seu triglicéridos, se eles estiverem altos, perder peso. Isso vai fazer com que você tenha menos chance de ter pedra na vesícula. Mas é lógico, se você tiver pedra na vesícula, procure um cirurgião capacitado para fazer a cirurgia. É uma cirurgia segura, é uma cirurgia que faz por videolaparoscopia, tem muito bons resultados e é o melhor tratamento para pedra na vesícula. Se você deixar, você pode ter uma complicação mais séria. Vamos colocar uma perguntinha do público? Olha lá, claro. Quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Adalto, um beijo para você. É verdade que sentir dor do lado direito do abdômen após a alimentação é um sinal da pedra na vesícula? Pode ser, né? Pode ser, porque a vesícula fica do lado direito mesmo, abaixo do fígado, então é a localização das dores. Então, quem tem dor do lado direito após a alimentação pode ter pedra na vesícula. Tá aí. Próxima perguntinha. Olha lá. Obrigada, Lourdes, um beijo para você. O sal pode causar pedra na vesícula? Ele interfere no quadro? Não tem relação Pressão nenhuma. alta, enfim, não é predisposição? Não, pressão alta não. Diabetes um pouco e o colesterol triglicérides bastante. Ligado ao quê, gente? Ao lance do carboidrato em excesso e da gordura. No final parece que está tudo ali ligado, relacionado, né? né? Que o corpo o organismo é um só, né? A gente precisa natureza é tudo sábio, né? Porque isso aqui a natureza não botou, né? Assim, isso é tudo industrializado, né? É por isso que hoje a gente tem esses problemas todos, né? Porque como é que nós podemos comer uma coisa que a natureza criou? O corpo criou a comida e a gente quer inventar comida. Se você comer uma comida. Carne branca magra, não vai ter problema na vesícula, não vai ter cólica da vesícula. Não estou falando para viver na bolha, né, doutora? A gente sabe, eu aprendi com 8 anos de Você Bonita que algumas coisas não podem ser de forma drástica, mas os excessos é que fazem mal. Dentro, né, do dia a dia ali, se isso aqui for uma vez no mês que você for numa festinha e comer um hot dog, não vai te fazer mal. Não, mas se for toda semana, mas um dia a rotina assim, já não, e a quantidade é que são importantes. É que é o problema. Tem mais uma perguntinha na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Simone, um beijo para você. Tomar cálcio pode ajudar na formação das pedras? Não. Nas pedras da vesícula, não. Só nas pedras do rim.
Aí tem relação com a as pedra pedras, renal, né? com cálculo renal. Cálculo Então, renal, que são de cálcio, de carbonato de cálcio. As pedras na vesícula, elas são de outra formação, É. elas são de colesterol, então Tá. elas não têm. Quando a gente fala pedras, a gente até Acha que confunde, tudo, né? não. Pedra É. da cálculo renal, É. pedra na vesícula. Doutor, vou te agradecer. Ótima De nada. pauta. Fato é, gente, que o mais importante é que a gente faça o check-up direitinho, Sim. tenha o diagnóstico, converse com o médico e alimentação saudável no final é bom para tudo. E com qualquer sintomas, procurar um médico. Né? Sem dúvida. É isso aí. Eu vou agradecer doutor André Augusto, que é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrica também. Tem um site que é o Instituto Vita, Instituto Endovita. Tudo junto. Instituto Endovita, com 2 T's.com.br, no Insta, @endovita, também com 2 T's, tudo junto. @endovita, já encontra o trabalho do doutor. Tá aí. Obrigada, viu, Obrigado. Té? A Até. próxima. La la